Vamos lá, pessoal. Agora eu vou tentar explicar para vocês como é que a gente consegue construir a curva de análise granulométrica e a execução do ensaio para se obter essa curva. Beleza? Vamos lá. Existe uma preparação, né, das amostras que vão ser utilizadas na execução do ensaio, né? E essas amostras elas são preparadas de acordo com a NBR 6457 e essa norma ela pede para que seja feita uma secagem prévia dessa grande amostra de solo, que precisa ser seca ao ar, até a umidade higroscópica. É preciso ser feito o desmanche dos torrões de argila com o auxílio de um almofariz, né? Tomando cuidado para não quebrar os grãos que sejam representativos, né? Não ocorra a ruptura de grãos que podem se desfazer e descaracterizar a amostra, certo? E agora vocês vão ver o que é esse desmanche de torrões, beleza? Então, pessoal, o estorramento é isso, é colocar a amostra dentro do almofariz e fazer o desmanche dos torrões. Vamos lá, pessoal, além de efetuar o desmanche dos torrões, é necessário também realizar o quarteamento dessa grande amostra e posteriormente passar esse material todo na peneira de abertura de 76 milímetros. Bem, como vocês ainda não conhecem, eu vou mostrar para vocês o que é esse quarteador, né, que realiza o quarteamento. É um recipiente onde se verte um solo e ele faz a divisão em duas amostras representativas em relação ao diâmetro das partículas, né? Na figura de cima vocês veem um esquema, né, um desenho em projeção ortogonal do quarteador, e embaixo vocês têm uma foto aí de uma pessoa vertendo a amostra de solo dentro do quarteador. A intenção é você obter uma amostra que seja representativa no tamanho das partículas e represente 1/4 da amostra inicial. Beleza? Agora vocês vão ver um vídeo que mostra como é feito esse quarteamento. Bem, pessoal, aqui é o quarteamento sendo realizado. O operador, né, de laboratório pega e verte a amostra de solo e esse quarteador faz a divisão de amostras representativas em dois recipientes que recebem esse solo, beleza? Então ele pega o resto do solo, né, coloca dentro do recipiente para vertê-lo no quarteador. Ele dá uma mexida para que não se perca nenhuma amostra, né, que a amostra não fique grudada no quarteador. Agora ele coloca um recipiente novo que vai receber o solo, certo? Então ele realiza mais uma operação de quarteamento até obter uma amostra representativa do solo. Bem, pessoal, assim que for procedido, né, o quarteamento, nós precisamos saber a verdadeira massa a ser utilizada para poder compor as amostras que serão utilizadas para realizar o ensaio de análise granulométrica. Então é o seguinte, se nós fizermos uma observação, né, visual ali do tamanho dos grãos que está contido nesse solo, se os maiores grãos tiverem diâmetros menores que 5 milímetros, então a quantidade mínima a tomar para a realização do ensaio de análise granulométrica fica sendo 1 kg. Se esses maiores grãos do solo possuem um diâmetro, né, um tamanho de diâmetro equivalente entre 5 milímetros e 25 milímetros, a quantidade mínima a tomar para o ensaio de análise granulométrica é de 4 kg. Já se o solo tiver grãos maiores que 25 milímetros em seu diâmetro equivalente, a quantidade mínima a ser tomada para fazer um ensaio é de 8 kg, certo? Então, pegar dessas massas, né, de 1, 4 e 8 kg, dependendo da observação visual e do tamanho dos diâmetros das partículas, né, dos grãos que tiverem na amostra de solo, será feita a divisão dessas amostras pela dimensão dos grãos. Ou seja, pega esse material todo e passa pela peneira número 2, quer dizer, peneira número 10, com abertura de 2 milímetros. Beleza? Então é o seguinte, já que eu vou fazer uma divisão, existe um material que vai ficar retido nessa peneira de abertura 2 milímetros, que vai ser um material grosseiro,
E vai ter um material que vai passar pela peneira 2, que nós vamos chamar de um material mais fino, certo? Então, primeiramente vamos tratar desse material que fica retido na peneira número 2, que é o nosso material grosseiro, né? Então, esse material que ele fica retido, para eu poder quantificá-lo, né, dentro da minha amostra total, eu preciso pegar, lavá-lo, né, e retirar os finos que ficam aderidos a essas partículas grosseiras, secar esse material na estufa, né, e entre 105 e 110 graus para me obter a massa de grosseiros, né, mg, para que eu tenha, vamos dizer assim, uma quantidade em massa de material grosseiro na minha amostra. Então vocês vão ver agora um vídeo falando sobre essa passagem, essa lavagem dos agregados, né, como se fossem agregados na minha amostra. Então, pessoal, apesar desse vídeo mostrar a lavagem de um material que parece ser um agregado para insumo de concreto, a operação seria análoga aos materiais grosseiros dentro da minha amostra de solo, para poder tirar essas partículas finas aderidas a ela. Bem, pessoal, partindo agora do material seco na estufa, né, o material grosseiro, esse material é colocado num conjunto de peneiras, né, com aberturas de 50, 38, 25, 19, 9,5, 4,8 e 2 milímetros. E é simplesmente anotar, né, o material retido em cada peneira, colocar o percentual retido acumulado e depois representar o material que passa, né, que é 100% menos esse material retido acumulado, certo? Bem, se os agregados, né, as partículas mais grosseiras do solo forem muito grandes, então a gente pode utilizar um conjunto de peneiras, né, que tem essas dimensões maiores de 500 por 500 por 100 milímetros, né? Caso as partículas tenham um diâmetro aí acima de 25 milímetros para poder fazer esse ensaio, beleza? Vocês vão ver agora um videozinho de como é procedido a agitação das peneiras no módulo, né, agitador. Bem, pessoal, um ensaio feito bem das antigas, né, um material bem rudimentar, mostrando como é que é feito o processo de agitação das peneiras no módulo agitador, beleza? Bem, pessoal, agora vamos a ter um material fino, né, um material que passou na peneira número 2. Bem, desse material que passou na peneira número 2, nós vamos chamar de material fino, MF. E esse material ele vai partir para a sedimentação e para o peneiramento fino, certo? É o seguinte, dessa amostra que passou pela peneira 2, a gente reserva cerca de 100 gramas para determinar o teor de umidade do solo. Porque um dado importante para os nossos cálculos vai ser a massa seca de solo, né, que a gente tem na nossa amostra. E também vamos reservar 120 gramas para poder realizar os ensaios de sedimentação e peneiramento fino. Mas só que ocorre o seguinte, se visualmente o solo não apresentar finos e esses finos não exercerem influência sobre o comportamento desse solo, né, poderá ser feito só o peneiramento fino sem a necessidade da sedimentação. A gente coloca a nossa conta em risco, né, o operador vai julgar se essa quantidade de solos não vai interferir no comportamento do solo. E assim se parte para o peneiramento fino, que é simplesmente verter esse material fino no conjunto de peneiras, né, que varia de 2 milímetros até a peneira de 0,075 milímetros. Mas só que nós vamos falar desse ensaio de peneiramento com mais calma depois do ensaio de sedimentação. Vamos julgar que a nossa amostra ela tem a quantidade de finos o suficiente para poder interferir no comportamento do solo. Bem, então a gente vai partir para o ensaio de sedimentação, que é a etapa um pouco mais complicada do nosso ensaio, certo? Então é o seguinte, eu preciso saber a quantidade de solo que nós vamos reservar para o ensaio de sedimentação de acordo com a textura. Bem, se o solo ele tiver uma textura arenosa, nós reservamos inteiramente os 120 gramas que colocamos antes à disposição do ensaio. Se a textura do solo, né, for mais fina, as partículas que ele apresenta for de uma textura mais fina, nós reservamos 70 gramas desse solo se ele for siltoso ou argiloso em predominância.
Bem, o ensaio de sedimentação ele começa com a parte da desagregação das partículas finas. Então aqui a gente está procurando vencer, né, as forças eletrostáticas que unem, né, as partículas em sua superfície, formando aqueles microflocos que não vão caracterizar, se eles continuarem, se eles persistirem na nossa amostra, eles não vão caracterizar bem o tamanho das partículas que o nosso solo tem. E o que consiste a primeira etapa da desagregação das partículas finas? É colocar essa massa de solo de 70 ou 120 gramas em um becker de 250 centímetros cúbicos e adicionar uma solução com 250 ml de uma substância chamada defloculante. Né? E essa concentração desse defloculante ela tem que ser de 45,7 gramas por 1.000 centímetros cúbicos de solução. Lembrando que essa concentração é para o hexametafosfato de sódio, que é um defloculante muito utilizado para solos brasileiros. Ele tem essa capacidade de poder vencer essas forças de atração das partículas finas, desfazendo esses flocos, microflocos que essas partículas finas fazem. E bem, a palavra defloculante ela significa a ação de desfazer as partículas finas que se formam em flocos, né? E que seriam tipos de agregados finos, né, desse solo. O solo é colocado dentro dessa solução, né? Essa solução na verdade é misturada com o solo dentro do becker e fica descansando por no mínimo 12 horas. Né? Mas por conveniência o solo acaba repousando nessa solução de um dia para o outro, né? Porque dentre as práticas de laboratório, às vezes o laboratório tem 8 horas diárias de funcionamento, então é melhor que se deixe esse descanso, né, dessa amostra de solo de um dia para o outro. Bem, esse aí é o becker, né, que a gente verte o solo aí dentro e prepara a solução de 250 ml, na concentração anterior dita. Bem, depois de muitas horas, nós pegamos essa solução, né, de hexametafosfato, água destilada e solo e colocamos num copo que vai ser colocado num aparelho chamado aparelho de dispersor. Né? E é o seguinte, a gente coloca essa solução dentro do copo dispersor, do aparelho dispersor, e a gente completa com água destilada até que a superfície da solução fique 5 centímetros abaixo da borda desse copo, né? Para poder fazer meio que uma batida, né, desse solo dentro da solução defloculante. O tempo que é requerido para que o solo fique ali em rotação, né, com esse aparelho dispersor é de 15 minutos, certo? Então o aparelho dispersor nada mais é que uma batedeira específica para a caracterização de solos. Na verdade é essa, é isso aí. Beleza, pessoal. Depois que passou os 15 minutos que eu fiquei promovendo a dispersão mecânica do meu solo, eu passo o conjunto a uma proveta graduada de 1.000 centímetros cúbicos ou 1 litro. Né? É claro que quando eu verter essa quantidade, né, de água destilada, a solução de hexametafosfato e o solo, eles não vão poder preencher os 1.000 centímetros cúbicos. Então eu tenho que colocar água destilada até a marca superior referente aos 1.000 centímetros cúbicos, certo? Depois que eu preencho essa minha solução de solo junto com a água destilada até os 1.000 centímetros cúbicos, eu efetuo a agitação da proveta com movimentos enérgicos e tampando a boca da proveta com a mão ou com aquele dispositivo que é um tampão para auxiliar a dispersão e homogeneizar a solução do solo durante 1 minuto. Beleza? Então, pessoal, agora vocês vão ver um vídeo que demonstra toda essa parte aí que eu falei. Bem, pessoal, aí o operador está levando a solução, né, com o solo, água destilada e o hexametafosfato para o aparelho dispersor, né? E depois que ele faz essa dispersão mecânica, ele verte essa solução do solo na proveta, né, como vocês estão vendo aí. Ele tira cuidadosamente a solução e partículas do solo que ficaram aderidas à parede do copo, do aparelho dispersor. E agora ele vai efetuar a agitação, né, com movimentos enérgicos para poder
dispersar mais ainda as partículas do solo dentro da proveta. Ele vai retirar algumas partículas que ficaram aderidas, né, àquela parede, e agora ele vai efetuar a leitura, né, a leitura do momento inicial com 15 segundos, a leitura do densímetro. Observem que já ocorreu uma sedimentação das partículas perto da superfície livre do líquido dentro da proveta. Ele retira o densímetro, já fez a leitura. Bem, pessoal, agora, depois que foi feitas as medições, né, nós vamos discorrer um pouquinho sobre como se dá essa sedimentação das partículas em suspensão na amostra dentro da proveta. Beleza? Bem, agora a gente vai saber sobre a velocidade de queda dessas partículas. Bem, essas partículas elas se sedimentam quando em meio líquido, de acordo com uma afirmação estabelecida por Stokes. Né? Ele disse que, supondo uma esfera caindo através de uma massa líquida de extensão infinita, após os primeiros instantes da queda, a esfera atinge uma velocidade constante, que é função do quadrado do diâmetro da esfera. Bem, então, nós podemos dizer que as partículas que estão se movimentando com essa velocidade constante e a função do quadrado do diâmetro da esfera, a gente consegue através de uma relação de distância sobre tempo. Claro que com alguns fatores que vão ser falados agora, certo? Bem, o diâmetro das partículas ele fica sendo igual a uma raiz, né, de 1.800 vezes a viscosidade do meio dispersor, que no caso, considerando, né, fazendo uma consideração só de cálculo, é utilizada a viscosidade da água na temperatura na qual é realizado o ensaio de sedimentação. A é a altura de queda, levando-se em consideração a forma do densímetro. Essa altura de queda a gente consegue através de um gráfico, que a gente vai elaborar mais para frente, sobre a massa específica das partículas sólidas, menos a massa específica da água na temperatura do ensaio, e isso vezes o tempo de queda dessas partículas, que são definidas pelas anotações, né, do tempo de queda no ensaio de sedimentação. Beleza? Então a gente vai conseguir o diâmetro dessas partículas que caem de uma altura de queda A sobre um tempo estabelecido pela gente no ensaio de sedimentação. Bem, o ensaio de sedimentação ele compreende-se em duas fases, né? Em que a gente faz a leitura do densímetro na solução do solo em 15 segundos na primeira fase, 30 segundos, 1 minuto e 2 minutos. Né? Essas leituras elas são feitas de maneira cuidadosa e cerca de 20 segundos antes, né, de a gente poder registrar o valor da leitura no densímetro, a gente coloca o densímetro dentro da solução na proveta e faz a leitura no tempo que a gente estipulou. Bem, a segunda fase a gente retira o densímetro de novo de dentro da solução e faz leituras em 4 minutos decorrido do ensaio, 8, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas e 24 horas. Certo? Bem, a gente pode ter de antemão as curvas, né, que representa a variação da leitura do densímetro com a presença do defloculante na água destilada. Isso porque nós fazemos uma correção da leitura do densímetro justamente pela presença do hexametafosfato de sódio. Esses dados eles são colocados numa dispersão e essa dispersão é calculada uma regressão linear, né? E essa reta média ela vai representar essa variação linear da leitura com a temperatura do ensaio. Certo? A gente vai retirar de acordo com a temperatura o valor corrigido, né, da leitura do densímetro. Nós também teremos de antemão uma relação da altura de queda das partículas no meio líquido com a temperatura. Isso porque os densímetros eles têm as variadas formas. Então, a gente constrói esse gráfico medindo-se
em uma relação, né, o valor lido na graduação do densímetro até a distância que vai ser o meio do bulbo de vidro. Então, é feito esse cálculo, né, essa distância, é medida essa distância entre o valor da graduação, o valor da leitura no densímetro até o meio do bulbo de vidro, para a gente conhecer essa leitura em função da altura de queda, certo? E é feita uma curva, né, que na verdade é feita uma reta, na verdade, que representa essa leitura para os primeiros 2 minutos e depois depois dos 2 minutos transcorridos de ensaio. Isso porque é feita uma consideração de que essa superfície livre de água, as partículas nos instantes posteriores a 2 minutos, elas percorrerão uma distância menor. Logo, existem essas duas curvas para poder serem confeccionadas e se fazer a correção, né, dessa altura de queda de acordo com a leitura do densímetro. Através dessas curvas, né, e fazendo uma operação de preenchimento de tabela, nós conseguimos os diâmetros equivalentes às partículas que se sedimentam no solo. Bem, agora a gente vai saber como é que a gente vai determinar esses diâmetros com essa operação de tabela. Bem, nós temos essa tabela aí em que nós temos informações importantes a serem anotadas no nosso ensaio, sendo a primeira coluna a data, a hora de ensaio na segunda coluna, o tempo em minutos, a temperatura em graus da execução do ensaio, a leitura no densímetro, no seu menisco inferior, a correção devido à presença do defloculante na leitura do densímetro, a leitura corrigida, um valor K, que é a parte que não varia daquela fórmula de determinação dos diâmetros, né, de acordo com a lei de Stokes, a altura de queda em centímetros, representado pela letra Z, e, consequentemente, o diâmetro, né, referente a todos os parâmetros anteriores, e na última coluna, a porcentagem de material que passa, né, material que passa a esse diâmetro que foi encontrado na coluna anterior. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar cada coluna de uma maneira especial. Bem, aqui na data, a gente preenche com a data de execução do ensaio. E quando virar o dia, a gente registra a mudança da data na leitura. Simplesmente para um controle, certo? Bem, a hora, nós vamos preencher a hora do dia da medição e preencher com o formato de 24 horas para evitar alguns transtornos, certo? Bem, o tempo-minuto das leituras no densímetro. Então, nós vamos preencher com os tempos do ensaio estabelecidos por norma. Neste caso, os primeiros 15 segundos, depois 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60, 120, 240, 480 e 1440, que representa 24 horas. Beleza? A temperatura da realização do ensaio, que é importante, né, que vários parâmetros variam de acordo com a temperatura que é realizado o ensaio. Então, o que se pede para poder fazer no ensaio de sedimentação? É que a gente use uma sala com temperatura controlada, certo? Que não ocorra uma variação da temperatura ao ponto de promover grandes distúrbios nos outros parâmetros. A leitura é registrada no densímetro, que a gente faz pelo encontro, né, da interface líquida no menisco inferior, certo? A escala dos densímetros, a título de curiosidade, varia de 0,995 a 1,05 gramas por centímetro cúbico. Então a gente faz essa análise olhando o menisco inferior. Apesar dessa figura estar um pouco desfocada, ela representa bem isso aí, beleza? A correção. A correção na leitura é devido à variação da densidade da água quando está na forma de solução. Então, essa coluna ela vai ser o valor encontrado na leitura do decímetro quando na solução de água e o defleculante numa determinada temperatura, né? Essa variação ela costuma ser de poucos gramas por centímetro cúbico. E caso ocorra a variação da temperatura registrada no ensaio, este valor de correção se altera porque aquela figura ela leva em consideração a temperatura, certo?
A leitura corrigida, pessoal, é a diferença entre a leitura do densímetro e a correção. É simplesmente leitura do densímetro menos correção, que é encontrado na coluna anterior. Bem, pessoal, o fator K. O K é uma constante que vem da fórmula de Stokes e ele representa toda essa parte que é invariável e pertencente às propriedades físicas dos materiais, certo? Bem, portanto, a fórmula de Stokes, no caso, para a nossa planilha, ela ficará como K que multiplica a raiz de A sobre T, a altura de queda sobre o tempo de ensaio. Bem, caso a sala onde se realiza o experimento venha apresentar alguma variação de temperatura, esse valor precisa ser alterado, pois a viscosidade da água altera, né, com a mudança de temperatura. A altura de queda da partícula que está em suspensão e que está sedimentando na nossa amostra. Bem, essa altura de queda ela é conseguida pela confecção do gráfico que relaciona a queda das partículas imaginárias de diâmetros equivalentes com as leituras do densímetro. Quando se imagina a partícula descendo no meio líquido nos instantes iniciais, a altura de queda é maior que nos instantes superiores. Por isso é que a leitura específica nos primeiros 2 minutos e outra específica após os minutos iniciais. Então, voltamos aí ao gráfico que eu expliquei anteriormente, em que a gente pega a altura de queda de acordo com as fases do nosso ensaio de sedimentação. Os diâmetros, né, que são conseguidos pela aplicação da fórmula da lei de Stokes. A gente vai preencher o valor D encontrado, já que o valor de K foi encontrado, a altura de queda a gente determinou na coluna anterior e o tempo de ensaio é aquele tempo anotado lá de 15, de 30, de 1 minuto, 2 minutos, que a norma preconiza. Bem, a porcentagem que passa. A porcentagem que passa agora é uma novidade para a gente, porque cada diâmetro encontrado na coluna anterior pode ser assumido como uma abertura de peneira. E por isso a fórmula que nos dá o percentual passante na peneira, entre aspas, de abertura D, será essa fórmula toda aqui. Ó. O ρ água é a massa específica da água, vezes o volume da solução, que a gente adota de 1000 centímetros cúbicos, vezes a massa específica das partículas sólidas representadas por ρs, vezes a leitura corrigida do densímetro, tudo isso sobre massa total seca do solo, a massa total seca do solo, vezes o ρs menos o ρ da água, vezes 100, vezes o N. E o que é esse N? Esse N é o percentual de solo que passou na peneira 2 em relação àquela amostra inicial, a que ficou retida na peneira número 2, na peneira de abertura de 2 milímetros e a massa de solo que passou nessa peneira de abertura de 2 milímetros. Beleza? Então, preenchemos esse quadro todo aí de sedimentação, nós simplesmente pegamos esses dados e o solo que foi utilizado dentro desse ensaio de sedimentação, ele necessariamente será vertido, né, na peneira de 0,075 milímetros, no qual o material retido será usado para o peneiramento fino, certo? Então vocês vão ver um pequeno vídeo que representa essa parte do ensaio. Bem, pessoal, esse material ele é vertido, né? O material do fruto do ensaio de sedimentação ele é vertido aqui dentro da peneira de abertura de 0,075 milímetros, né? Ele é retirado cuidadosamente de dentro da proveta com água destilada, com auxílio da piceta, e esse material, o material que é fino, ele vai passar pela abertura de 0,075 milímetros, e o material que a gente diz fino, né, entre areia e silt, ele vai ficar retido na peneira, beleza? Olha só, fazendo um molhamento bem... Aí a piceta aí, ó, pegando o material. Esse material ele é colocado dentro da estufa para que se consiga esse material de forma seca e depois passa esse material num conjunto de peneiras para conseguir as massas retidas em cada peneira, no peneiramento fino. Beleza? É isso aí. Bem, pessoal, o material que foi colocado na estufa, ele fica seco para proceder ao peneiramento fino. Então, pessoal, o que é o peneiramento fino? É simplesmente levar esse material que ficou seco
né, dentro da estufa, né, que foi o material que foi lavado na peneira de 0,075, para o conjunto de peneiras com aberturas um pouco maiores para descobrir quais frações ficam retidas e acumuladas em cada peneira. Bem, para se descobrir o percentual passante em cada peneira, em relação à massa úmida do solo, é massa úmida vezes 100, menos a massa retida em cada peneira, que multiplica 100 mais o teor de umidade que o solo apresentou anteriormente, que a gente reservou aqueles 100 gramas inicialmente. Tudo isso sobre massa úmida vezes 100 e que multiplica por N, que é o percentual do material que passou na peneira de abertura 2 milímetros, certo? Então esse material ele passa por esse conjunto de peneiras de abertura 1,2, 0,6, 0,42, 0,25, 0,15 e 0,075 milímetros. E a partir das massas retidas acumuladas a gente consegue o percentual de partículas passantes, né, nessas aberturas. E a gente com isso vai poder construir o gráfico, né? Então olha só. Essa massa seca, né, essa massa seca utilizada no ensaio total, ela simplesmente é a massa de grosseiros mais a massa de finos úmida, a massa fina úmida sobre 1 mais teor de umidade, certo? Essa é a massa seca total do solo. Bem, então, eu não sei se vocês estão vendo, está um pouco clarinho aí. Lá atrás dessas equações eu tenho aí uma curva de distribuição granulométrica e é o seguinte, as frações, né, as frações, as partículas, elas são conseguidas, né, com o percentual passante de acordo com essa sequência. Bem, o percentual das partículas que passam numa abertura, que são maiores que 2 milímetros, é simplesmente a massa de grosseiros que ficaram retidas na peneira sobre a massa de material sólido seco, certo? E é o seguinte, esse material grosseiro que foi retido na peneira, como o nome diz, ele é um material retido e a gente consegue o retido acumulado para depois conseguir o percentual passante acumulado na peneira, certo? Bem, a porcentagem, né, passante dentro dos diâmetros entre 2 mm e 0,075 mm, eles vêm do ensaio de peneiramento fino, certo? E é o seguinte, é outra maneira de dizer que é aquele material fino seco menos o material fino que passou, né, na peneira de 0,075 mm, que ficou retido em cada peneira sobre a massa seca total, certo? E a partir disso a gente consegue o percentual passante acumulado na peneira. Lembrando que essa parcela ela é multiplicada por 100 para conseguir o valor percentual vezes o N. Esse N é o percentual da amostra total que passou na peneira de abertura 2 milímetros, certo? E o percentual passante com a abertura menor do que 0,075, ou seja, partículas com diâmetros menores do que esse, são conseguidas através dessa relação do volume de solução, que é 1000 centímetros cúbicos, LC, que é a leitura corrigida, que multiplica ρS, que é a massa específica das partículas sólidas, que multiplica a massa específica da água, que no caso pode ser entendida como massa específica do meio dispersor. A norma, ela orienta que para fins de cálculo essa massa específica seja igual a 1 grama por centímetro cúbico. Tudo isso sobre ρS menos ρ da água, que multiplica a massa seca, né, da nossa amostra, massa seca total, que multiplica 100 para conseguir os valores em percentuais, índices percentuais, vezes N, que é o percentual de material total que passou na peneira de abertura 2 milímetros. Beleza? Então é assim que a gente constrói essa curva de distribuição granulométrica. É uma curva fácil de se entender, de entendimento simples, de construção também simples do gráfico, de entender que o eixo x é um eixo semilog, né, e o eixo, na verdade, x é logaritmo e o eixo y é um eixo aritmético, né, onde a gente tem os percentuais de partícula passante.
É um gráfico simples, mas que a construção dele decorre de uma força, né, técnica e bem apurada, né? E é um ensaio que é excelente para poder caracterizar os solos que são estudados dentro da área de edificações e engenharia civil. Beleza? Então, com isso, pessoal, com todo esse trajeto que seguimos aqui, desejo a vocês todos um bom estudo. Abraço.